Bom dia! Bom dia desse meio-dia que a gente marcou aqui com vocês. E eu tô aqui hoje junto com a Risalva, direto lá da Califórnia, para a gente tratar de um assunto muito legal. E são coisas que impedem nossa felicidade, tá bom? Deixa eu chamá-la aqui um instante. Pronto, já convidei a Risalva, que logo, logo vai estar aqui, gente. A gente vai falar sobre as sutilezas dos venenos. Que venenos são esses? Vocês vão saber agora, espere só um pouco. Pronto! Deixa eu agora subir aqui minha tela. Peraí. Esse ou esse? Oi. Pera. Peraí que eu já escolho para você. Adoro poder escolher. Coloca esse, deixa eu ver outro. Vixe, coloca o outro então, o primeiro. Tô com dificuldade para escolher, tão bonitos. Como é Isso. que eu faço para eu ficar em cima? Porque aqui eu não estou vendo aqui as mensagens. Mas tá certinho, Tá tá bom. certinho, viu? Tá bom? Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Eu vou sair aqui um pouquinho só para ligar o ar-condicionado, porque aqui tá calor. Um instante. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde eu estou agora são 8 horas da manhã. E aqui no Brasil já são meio-dia. Oi, oi. Olha, o Pedro já tá aqui, o Pedro Risério. A Anne já está aqui também, Simone, Tami, e nós já vamos começar, que a gente é assim, né? Aqui são duas virginianas que o negócio tem que acontecer. Eu até marquei mais ou menos algo aqui para eu dirigir minha fala com Risalva. E como a gente vai. Nós vamos falar sobre esses venenos, gente, para vocês que não sabem, a Risalva ela é budista, tá bom? Então, o que a gente ela for falar aqui, ela vai falar em cima sobre o ponto de vista do budismo, porque assim, as coisas são assim, né? Uma coisa ela pode ser vista sob vários pontos de vista. E o daqui, o nosso, quando ela é a convidada, é sob o ponto de vista do budismo, tá? Então, nosso tema hoje, que a gente falou com vocês, deixa eu desacelerar, viu? Porque eu corri para estar aqui. Respira. Respirar é importante. Depois Risalva mais uma vez se apresenta para vocês, viu? Fala um pouquinho sobre ela antes da gente começar o assunto. Vamos serenando, Carla, vamos equilibrando, tudo certo. A gente vai falar hoje sobre as sutilezas dos venenos. E a gente escolheu especificamente 3 venenos, que são a ira, a estupidez e a avareza. E aí você já vai pensando aí se esses 3 venenos habitam você, tá bom? E a gente vai dizer também o que eles impedem, por que eles impedem nossa felicidade. Então, minha primeira pergunta para a Risalva, assim que ela se apresentar, que eu vou abrir a porta para Bubu, meu gatinho ali, gente, é o que é felicidade? Como que você define felicidade? Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou exatamente agora na Califórnia, em San Diego. Eu moro aqui nos Estados Unidos há 22 anos. Então, eu sou budista há 26 e Carla sempre conversa comigo e diz: Ah, eu gosto dessa maneira de você ver as coisas. E eu digo para vocês que a minha vida mudou em função da maneira que eu vejo a vida. E tudo é baseado nos ensinos budistas. Eu nasci católica, eu me criei católica, eu fui espírita kardecista, mas eu encontrei sentido na vida depois que eu conheci o budismo, porque existe uma explicação para tudo.
Como, por exemplo, eu me lembro que eu cresci pensando... Ai, eu acho que tem tanta luz aqui. Estou com a cara branca, né? Quer dizer, não estou no Brasil me bronzeando, mas também não quero ficar tão branca assim. Bom, então eu me criei na religião católica pedindo a Deus o entendimento da felicidade, porque eu tive tantos problemas existenciais que eu ia para a igreja, eu rezava e dizia assim, o pessoal dizia, toda vez que você for na igreja, você faça um pedido. E eu fazia 3. Toda igreja nova que eu ia, eu fazia 3 pedidos. Eu dizia, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Eu quero entender a felicidade, eu quero entender a felicidade. E não é que Deus me atendeu? Depois, quando eu já estava com 45 anos, eu encontrei o budismo. Aí eu fui na igreja e rezei para Deus, dizendo, Deus é pai, se Deus tem muitos filhos, ele não discrimina. E ele me botou o budismo no caminho, porque é a filosofia que eu precisava para viver melhor e entender a felicidade. Então, o que é ser feliz? Hoje eu entendo que existe... Porque as pessoas dizem assim, antes de eu ser budista, eu dizia assim, felicidade são momentos felizes. Mas eu não sabia onde estavam esses momentos felizes. Eu não reconhecia esse momento feliz. Eu cresci com muita depressão, muitas dúvidas. Eu me lembro que eu fui no médico e eu comecei a perguntar algumas coisas a ele. Ele disse, você tem sintomas de loucura, você tem que ir para um psiquiatra. E eu acho que eu perguntei para a pessoa errada, sabe? Que quando a gente não conversa com a pessoa certa, a gente não escuta o que a gente quer escutar. Então, eu entendia antes que momentos felizes, mas eu não quero momentos felizes, eu quero entender o que é felicidade. E hoje eu entendo que felicidade, existe a felicidade relativa, que é aquela felicidade passageira, momentânea, né? Por uma razão ou por outra, a gente está feliz agora e daqui a pouco a gente não está mais. Uhum. E existe a felicidade absoluta, que é o objetivo da gente, da nossa prática, que é aquela felicidade, eu estou tão feliz comigo mesmo que eu não me permito ser atacada por nenhuma influência externa. E chega a um ponto que a gente sente essa felicidade, ela é tão simples, ela é tão verdadeira, ela pertence tanto a gente que ela, eu digo para você que ela é possível. É aquela que o mundo está se acabando e a gente diz assim, eu não sei porquê, mas eu estou me sentindo tão feliz. E alguém pergunta para mim, é porque você se tornou insensível? Não, é porque eu cuido de mim. Eu olho para mim e eu mereço ser feliz. O mundo lá fora vai sempre estar se matando, mas eu não me permito me matar. Eu me permito viver. E ser feliz é isso. Entendi. E isso é muito legal quando você diz assim, que, na verdade, a gente entende que felicidade é uma escolha, né? Por um estado de ser. Porque se a gente, claro que em um nível a gente se afeta sim com a dor do mundo, com o que está acontecendo, mas aí a gente se pergunta ao mesmo tempo, o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer? A Deja mesmo falou agora, eu me permito viver, né? E viver é tudo, e viver inclui essa felicidade. E é uma decisão acertada quando a gente escolhe ficar com a nossa energia integrada, né, em nós, sem nos afetar com o que vem lá de fora. Porque a pergunta é, se eu me afeto, se eu me coloco no mau estado, se eu fico mal, eu consigo auxiliar? Ou seja, não, né? Porque a gente nem se ajuda e nem ajuda lá fora, porque todo mundo aqui sabe que a gente só pode fazer pelo outro aquilo que já fizemos por nós mesmos. Então, eu queria seguir perguntando aqui para a Risalva, deixa eu colocar aqui. Já que a gente falou o que é felicidade,
O que seria, então, a infelicidade? Que, na maioria das vezes, é um estado que a gente tem muita dificuldade para se despedir dele, né? Estado de infelicidade. Existem até pessoas que são viciadas na infelicidade. Pois é. É fascinante a gente estudar, a gente entender o próprio eu, né? Então, para começar, a infelicidade, a gente a gente entende que ela está na escuridão fundamental, que é a falta de conhecimento. Então, por que é que eu sou tão infeliz? Então, muitas vezes, eu não quero ver por que é que eu sou tão infeliz. Existe uma lei que rege o universo que se chama causa e efeito. E os sentimentos, o pensamento, as atitudes e as palavras, as atitudes e as palavras fazem a causa. O efeito vai vir, provavelmente, certamente. Uhum. Então, muitas vezes a gente não quer assumir as causas que nós fazemos. O efeito vem, é doloroso e a gente não assume. E vive no mar de sofrimento. Muitas vezes a gente faz causas negativas porque a gente está tentando acertar. Mas por falta de conhecimento, a gente não se dá conta que está fazendo errado. Errado, entre aspas, o que é certo e o que é errado. Uhum. Por exemplo, eu estou nutrindo um sentimento negativo com relação a uma pessoa. Eu tenho o sentimento da raiva, por exemplo, que é um dos venenos que eu possuo. Sim. Que Então, todos nós possuímos. todos nós possuímos. Todos nós. Então, vamos dizer que eu tenho muita raiva do meu ex-marido. Quem tem ex-marido sabe o que é isso, né? Quer dizer, eu não quero dizer que são todos, Não, não. eu ia falar Não, isso eu não estou mesmo, dizendo, porque eu estou dizendo que às vezes a sim, gente, que foi sim. o meu caso, Deixa eu só até fazer uma parte aqui, porque quando a gente tem um entendimento, gente, que tem histórias que começam, que tem histórias que terminam e que nem sempre precisa ser para sempre, a gente entende um final de relacionamento ou de um casamento como algo que precisou ter um stop naquele momento. Mas nem por isso necessariamente, né? Existem pessoas que a gente separa da gente, mas não é porque elas são ruins ou porque a gente tem que manter a raiva delas, né? Existem rupturas e rupturas. Mas agora a Rizal vai continuar a falar do exemplo dela. Desculpa. eu vou contar minha história, uma história que me pertence, incluindo esses três venenos. Uhum. Eu estou no quarto casamento. Estou muito bem, viu? Quarto Não tô reclamando. No quarto. Bem entendido. Eu tive o primeiro casamento e tive 3 filhos com meu marido, meu primeiro marido, mas foi um relacionamento que era muito, onde tinha muita avareza. Vocês vão se surpreender com o que eu vou dizer no final de tudo isso. Avareza era aquela pessoa que era muito individualista, egoísta e pensava muito, fazia primeiro em benefício dele mesmo. Ele era avarento, porque ele fazia conta vamos dizer, de alguns centavos. Sim, credo. É aquela coisa de dividir o que é seu, o que é meu, e é muito delicado a gente numa live falar os detalhes, mas eu vou dizer Sim. para vocês, era um relacionamento com um avarento, porque
Dinheiro para ele estava acima de tudo. Então, aparência acima de tudo. E depois eu casei com o segundo marido, que aparentemente ele era perfeito, era muito bom, era um homem muito sério, muito trabalhador, muito responsável, mas ele falsificava minha assinatura para fazer cheques, para receber dinheiro em meu nome, depositar numa conta que quando eu tomei conhecimento, essa conta eu não tinha acesso a ela, que ele deixou uma nota no banco. Eu casei com ele e recebi green card por causa dele, mas ele deu golpe porque ele usou meus filhos para fazer imposto de renda e receber ajuda do governo. É um tipo de avareza também, né? Porque tudo era para levar vantagem em cima dele. Então, o terceiro marido foi o primeiro. Eu casei novamente, mas me Você ainda divorciei de voltou para novo. esse marido? Eu tinha 3 filhos com ele, né? Então, na É adolescência um dos meus motivo. filhos foi muito difícil e eu propus a ele casar, mas durou muito pouco. Menos de um ano, eu acredito que 6 meses eu vi que não mudaria E e eu... de repente, faltava um último aprendizado, né? Eu Por acho isso. que tudo, como você disse, vem e vai no mesmo tempo. Só que Sim. desse relacionamento, eu guardei muitas mágoas, teve muito sofrimento, muito tipo de agressão. E eu não sabia lidar com eles porque eu já vinha ao longo da minha vida com muito tipo de agressão. Como eu disse, eu sofri muito de depressão. Uhum. Então, quando eu separei dele, primeiro, segundo, terceiro, eu tinha na minha experiência a avareza. E tinha também a ira, porque quando a pessoa está em estados de vida baixo, quando a gente está naquele estado de inferno, aquela coisa, daquele mundo de sofrimento que é a infelicidade que é causada pelos 3 venenos e a gente não sabe, a gente está sofrendo esse momento e não sabe por quê. Eu vou dizer para você que estudando essa matéria, eu encontrei uma explicação muito interessante, né? Muito interessante, que é aquela de que o estado de ira, o estado de raiva, ele vem junto com o medo. É uma Sim. autodefesa Uhum. que nasce desde que a gente nasceu. Ele já vem se com a gente desde quando é um bebê. Vamos Uhum. dizer, vamos dar o exemplo, o bebê. O bebê está com fome e a mãe sabe que ele está chorando porque está com fome. Aí a mãe dá um tempo para ir dar o leite dele, vai preparar, ele começa a chorar num tom, ele vai aumentando o tom, ele aumenta mais porque ele vai ficando com medo da fome dele não ser saciada. E ele vai ficando com raiva e aquele choro que se esguela todo porque ele está com medo de que não venha a comida. Isso daí ele é bebezinho, tudo bem. Aí o bebezinho cresceu, virou uma criança que está fazendo uma coisa ali e a mãe vai e diz assim, não faça isso. E a criança nem entende por que a mãe está dizendo não faça. Ela ainda não entende esse mundo da gente, do mundo dos adultos. Aí a criança, de repente, começa a chorar. Aí a mãe diz, e não chore não. A criança vai e faz de novo. Ela não Engole faça. o choro. Engole o choro. Se chorar, vai de castigo. Uhum. Aí a criança chora mais ainda porque está com medo da punição da mãe. Aí a mãe bota ela de castigo. Aí ela faz... Ela está com raiva. Então ela desenvolve essa raiva. Raiva, medo, raiva. Isso várias vezes no dia, todos os dias, todos os meses, todos os anos. E ela não sabe lidar com isso. Então, toda vez que tem alguma coisa que associa
aquela situação que ela vivenciou no dia, ela explode porque ela tem essa raiva acumulada. Então, essa raiva já está dentro da gente, já desenvolveu dessa forma, né? Então, a gente não lida com isso. Eu vi o Pedro Calabres, da Neurovox, dizendo que a gente, quando tem criança, é muito importante que chegue para a criança e diga, olha, esse sentimento que você tem se chama, vamos dizer, frustração. Frustração é quando a gente quer uma coisa e a gente não consegue, a gente se sente frustrado. Mas isso é normal na vida, porque a gente vai sempre se sentir, nunca vai estar saciado, porque não é possível a gente ter tudo que a gente quer. Somos Isso aí se seres chama... desejosos, né, Risalva? Somos seres de desejo e ele acaba sendo até um impulso. Então a gente tem que aprender que nem sempre esse desejo vai ser saciado. Daí aprendermos a lidar com a frustração, porque quem não consegue lidar com a frustração tem sérios problemas, né? E ao aprender a lidar com a frustração, a gente tem que entender que a raiva ela tem duas vertentes, uma que é positiva e outra que é negativa, e que você vai chegar lá, eu tenho certeza nesse relato seu aí. Na verdade, quando a gente... Bom, eu vou chegar lá. Uhum. Então, essa frustração, esses sentimentos, eles precisam ser trabalhados porque quando chega na idade adulta, fica muito mais difícil a gente lidar com eles. É muito mais difícil. Então, isso aí é um alerta, é uma dica para quem tem criança, né? Então, aí, lá se foi o avarento, lá se foi a avareza, lá se foi a ira. E a ira é muito interessante que eu vou contar o que aconteceu comigo. E a estupidez? A estupidez é aquela atitude que a gente não se dá conta que a gente está magoando alguém pela insensibilidade, pela incapacidade de compreender a natureza da situação. Então, é muito sutil esse comportamento. Eu estou dizendo uma coisa, eu estou dizendo assim, mas Carla, por que você pintou seu cabelo de louro? Quer dizer, para mim, você ficaria mais bonita de cabelo negro. E você se sente magoada porque você se sente bonita de louro e eu tirei o doce da boca da criança. Sim. Entendeu? Então, às vezes, a gente usa da estupidez por falta de conhecimento. Tanto a avareza como a ira e a estupidez são sentimentos que são muito baixos, que são a causa da infelicidade. Por quê? Nós fazemos causas quando somos avarentos. Na verdade, o apego é uma coisa que faz as pessoas sofrerem. Uhum. Você tem apego à vida, você tem apego ao carro, você briga com a família por causa do carro que sujou, com a casa, uma roupa que está guardada há muitos anos, você nunca tira ela, enquanto que... Dinheiro, né? Por conta de dinheiro, né? Dinheiro. Quantas coisas, só um cortezinho aqui nessa fala, porque as pessoas estão entrando. O Luiz disse boa tarde, Luiz. Boa tarde, Léo. Gente, a gente está conversando aqui sobre estupidez, ira e avareza, que são três venenos que nos afastam da nossa felicidade. Então, eu gostaria que vocês que estão aqui com a gente, que até vamos assistir depois, enquanto o Risaldo vai falando da experiência dela, que você fosse olhando para você, porque é para isso que serve qualquer bate-papo. Será que eu sou avarento? Será que eu sou raivoso, irado? Será que eu sou estúpido com as pessoas no trato, né? Então, para você que chegou agora, ela está falando nesse momento da avareza. E uma coisa que é correlata com a avareza é esse apego, principalmente ao que é material, e o quanto que a gente tira a nossa paz quando a gente é extremamente apegado
aquilo que não devia ter esse valor todo, porque acaba nos afastando das pessoas que a gente gosta, né? É isso, continua, Risalva. Foi só uma retrospectivazinha. Eu fico pensando, né? Essa semana eu pensei assim: quando a gente perde uma amizade, a gente perde uma pessoa da amizade da gente, quando a gente não fala mais com alguém por uma decepção, a gente perde porque faleceu, a gente perde porque viajou e nunca mais voltou. A gente sente muito, né? E por quê? Porque a gente não pode, não sabe viver sem a outra pessoa. A gente precisa do convívio do ser humano. Então, tudo que a gente está falando aqui é relacionado à convivência, a relacionamento. Então, a gente precisa se melhorar para ter bons relacionamentos e ser feliz, porque tem um feedback. Então, avareza, ira e estupidez. Então, aqui, meu marido, ele foi. É o terceiro marido. Não, é o quarto. Quer dizer, o Chegou no terceiro quarto marido marido, já. mais o quarto casamento. Tem que fazer conta. Então, uma vez eu me dei conta, antes de conhecer ele, que eu disse assim: por que, que eu estou vivendo nessa condição financeira tão miserável? Eu estava vivendo em Nova York, eu morei lá há 4 anos, eu ganhei muito dinheiro, mas eu não podia gastar porque eu não tinha tempo. E eu vivia naquela condição infeliz de peleja com o dinheiro, porque uma coisa é você não gastar porque não tem, e outra é você ter e não poder gastar. Não deixa de ser um sofrimento. Por quê? Porque eu trabalhava muito, porque eu não tinha tempo, porque eu me sentia doente, eu me sentia cansada. Então, era um problema com dinheiro. E então, com a história do primeiro marido e do segundo, né? Do primeiro, o segundo, o terceiro, aí os dois. Então, eu fiquei pensando, eu quero acabar com essa história. Eu determinei que eu não iria ter mais esse problema de dinheiro, porque eu ia me desprender de tudo. Isso não vai mais contar na minha vida. E um dia eu encontrei um homem maravilhoso aqui na Califórnia, que não falava em dinheiro. Eu disse, que coisa estranha. Eu que tinha isso na minha vida todo o tempo, né? Mas aí eu me senti afortunada por ter encontrado esse homem, que eu não sabia da situação financeira dele. E eu, quando descobri, eu disse para ele: você é um homem muito bom, porque me tem. Então você merece uma mulher muito boa. E eu sou uma pessoa que mereço o homem bom que eu tenho. E isso daí já faz 6 anos de relacionamento. Ele nunca mudou. Então, o problema da avareza não existe entre a gente. Mas tinha um problema nele, ele não era 100%, porque toda vez que ele estava assistindo televisão, que ele via Donald Trump, o presidente daqui, o homem ficava com tanta raiva, ele ficava irado, Mas irado. eu também ficaria, eu sou partidária dele aí, viu? Com o Trump. Então, ele ficava e eu dizia assim, mas por que você fica transtornado em ver esse homem? Porque ele é o presidente do meu país, eu não admito que ele seja isso, ele é isso e aquilo outro. Então, veja só, que ele ficava desse jeito e eu dizia, enquanto é com ele, tá tudo bem. Que não venha para cima de mim. Só que ele teve um tumor no cérebro e fez cirurgia, bom, mas ainda em recuperação. Eu fiquei sem saber se era da cirurgia ou não, mas eu pensei, ele não vai se aproveitar disso por um motivo. E ele Só um minutinho, demonstrou a gente, tem um ira. número me ligando aqui, por isso que tá ficando ruim. Toda hora eu tô tendo que ir lá desligar. Desculpa, Risalva, pode continuar. Então, esse homem muito bom, que ninguém é perfeito, um dia
teve uma crise de ira para cima de mim. Gente, aí eu não era Trump, certo? Eu não era o presidente dos Estados Unidos. E eu reagi. Eu reagi na mesma intensidade. Eu dei um grito tão grande para ele parar que eu perdi a voz. E eu estava exatamente estudando essa matéria para expor ela numa live que eu fiz recentemente. E eu tomei um susto quando eu entendi que o que existe dentro da gente se projeta na outra pessoa. Sim. Aquilo que mais me incomoda é o que eu tenho. Uhum. No dia que eu deixei aquela avareza que existia dentro de mim, eu me desconectei com ela, eu cortei essa relação de sofrimento por causa de dinheiro. No dia que eu entendi que o meu estado de ira se manifestava no meu marido, eu caí na real, eu tomei um susto. Eu disse, nossa, por quê? Como isso aconteceu? Acontece porque eu provoquei ele de alguma forma. Eu dei importância a coisas que não têm importância. Eu sabia que aquilo estava alfinetando ele, mas eu, por uma razão ou por outra, eu estava dando ênfase a isso. Então, eu estava fazendo causa. Eu simplesmente estava manifestando nele a raiva que tinha em mim. E eu pensei, isso não vai mais acontecer. Porque eu não vou dar o direito de ele determinar o meu estado de vida, a minha ira. Ele não vai acionar a minha ira. É interessante isso. Como assim? Como, Muito. Risalva? Deixa eu só fazer um complemento. Acho que não vou fazer com que você perca seu raciocínio. Isso é tão interessante, gente. Eu sempre falo para as pessoas assim: confia na vida, confia na vida e não tenha medo de se relacionar, porque aquilo que a gente não consegue ver sozinho, a vida coloca parceiros em nossa vida, né? Familiares, pessoas próximas, para fazer exatamente isso que aconteceu com você, Risalva. Porque aquilo que a gente não dá conta sozinha, num relacionamento, o outro serve de espelho. Então, ele se mostra, né? Aquilo vem, aquilo que precisa ser trabalhado, aparece. E no primeiro momento a gente acha ruim isso, né? Você, na hora daquele momento do grito e de entrar em contato com sua raiva, com sua avareza, mas olha como é libertador, né? Porque você passa a tomar consciência de que é algo que não estava fora de você, né? Mas que estava em você também. Então, a partir dessa tomada de consciência, gente, de estar desperto, né? De falar, poxa, tem a ver comigo? E por que que aquilo lá fora me incomoda tanto? Porque o que nos incomoda tanto, a gente precisa parar e pensar. Por que que me incomoda? Por que que me alcança, né? Então, isso eu acho que, por isso eu acho sensacional ter mais um dia de vida, um mês, um ano, por conta dessas fichas que vão caindo, por conta da compreensão. Isso mesmo. Você que trabalha com pessoas, você sabe muito bem disso no seu dia a dia, né? Sim. Então, a gente está livre disso tudo? Não, não está. A gente pode ser feliz com tudo isso? Sim, claro. Por que não? Porque a Uhum. gente não está livre desse tipo de acontecimento, dessas descobertas que a gente tem, né, quando olha para si mesmo, mas a gente aprende a lidar com elas. Esse é o Uhum. segredo, é aprender a lidar com o tipo de causa do sofrimento. O que foi que eu fiz? Eu causei esse problema e eu estou sofrendo por isso. Acima de tudo, tomar responsabilidade para si mesmo. Onde é que eu errei? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso melhorar?
Aí vem aí a estupidez. Puxa vida, eu sou tão... Por que as pessoas não gostam de mim? Por que elas se afastam? Por que elas se distanciam? Por que elas são negativas comigo? Por que elas são tão grosseiras comigo? Porque eu, às vezes, estou magoando e nem percebo. Se alguém chegar para mim e disser para mim, você é uma estúpida. Aí, ao invés de eu parar para pensar, será que eu sou? Eu vou ficar com raiva, vou fazer causas mais ainda. Então, essas pessoas que aparentemente são ruins na vida da gente, elas são as melhores pessoas do mundo, porque isso não quer dizer que eu vá conviver com elas, mas elas me ensinam a ser melhores, a ser melhor. Então, teve uma época da minha vida, quando eu cheguei aqui na Califórnia, depois, aos 58 anos, eu perdi tudo que eu tinha conquistado. Em quantos anos? Em 15 anos. Eu cheguei a ter muitas coisas, mas veio o problema do imobiliário, eu perdi minha casa, meus filhos se mudaram, eu tinha separado do marido pela segunda vez, o primeiro marido, o terceiro, aquela coisa, e eu morava na Geórgia. Então, as circunstâncias me trouxeram para a Califórnia. E quando eu cheguei aqui, depois de 15 anos morando nesse país, eu ainda não falava, eu não tinha confiança para falar inglês. Eu sou uma profissional de mais de 35, de 40 anos na área de estética e maquiagem permanente. E eu não conseguia trabalho porque eu não falava inglês. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Eu cheguei, perdi todo o meu crédito por força das circunstâncias. Eu tinha um filho que tinha chegado da guerra e por causa disso eu fui viver lá na Geórgia para estar junto dele, aquelas coisas de mãe, né? Depois eu, quando me dei conta, aos 45 anos, eu estava de zero para baixo. Cheguei aqui na Califórnia e fui morar numa casa que eu não tinha nem aonde dormir, porque o sofá era pequeno e eu tinha que dormir no chão. E eu orava todos os dias para entender por que aquela situação. Se tudo era causa e efeito, eu merecia uma vida melhor, pelas causas boas que eu tinha feito. E nada dava certo, até que um dia eu fui ter uma orientação budista com um veterano. Ele disse assim: ore para você olhar o que é que tá, qual é o sentimento que você tem dentro do seu coração. Você precisa você se der conta do que é, as coisas vão mudar na sua vida. Ore ao Gonzo para enxergar esse ponto negativo que você tem. E eu vim para casa e quando eu cheguei, eu Deixa eu comecei explicar para as a orar. pessoas o que é o gonronzo, porque aqui sem parar, atrapalhando nossa live. Quando ela falou que o veterano, né, do budismo disse para ela, ore ao Gonhonzo. Gonhonzo, quando a pessoa é budista, desse budismo do Nichiren, né? Você recebe, gente, é como se fosse uma escritura, né, Risalva? Se eu estiver É um errado com vocês, pergaminho. um pergaminho em japonês, e você se senta na frente, né, desse Gonhonzo, e você ora o seu Namyoho Renge Kyo, que é como se fosse um mantra, que essa repetição você fica ali em oração. E é muito poderoso, muito mesmo. Então, quando disseram ela para orar algum ronzo, é para isso, sabe? Ou a Deja está falando que está congelando, ou Deja, porque tem um número me ligando aqui insistentemente, aí cai congela, viu? Perdão. O Gonhonzo, na verdade, quando eu oro diante do Gonhonzo, eu estou orando diante de mim mesmo, porque a nossa oração é para nós.
Gente. Então, é como que fosse um espelho da minha própria vida. Então, quando eu cheguei em casa, eu estava orando na minha Horengekyo, porque eu queria aquele mantra. Eu não penso em nada, eu deixo ele ir. Mas o meu desejo era ver o que ele falou. Então, eu fiz isso, né? Foi muito rápido. Terminei de orar, minha amiga liga para mim e diz... Aí eu fui e disse para ela, a Zelinha, o nome dela, né? Eu fui falar com o Greg Martin e ele disse para eu orar, eu contei para ela a história, e ele disse para eu ver esse sentimento. Eu não sei como é que eu vou ver esse sentimento. Eu estava orando para isso. Ela disse, e eu estou te ligando para te dizer que teu ex-marido acabou de ligar para mim, mas ele falou tão mal de ti. Nossa. Gente, me deu uma raiva dele tão grande. Me deu uma raiva dele tão grande, porque veio à tona aquelas coisas todas, que ele ainda continuava me futucando, sabe? Uhum. E eu disse, tá aí o sentimento que Greg Martin falou. Incrível. Era A a resposta, raiva, né? o ressentimento, a mágoa que eu trazia dessa criatura. E eu voltei para o Goronzo e disse, eu quero que ele seja muito feliz do fundo do meu coração. Eu não quero mais sentir essa mágoa, essa raiva que está me prejudicando. Deixa eu falar uma coisa agora, aproveitar esse gancho aí. É exatamente isso, gente. Não se resolve nada com a mesma energia que aquilo foi criado. Uma raiva não vai ser curada com outra raiva. Um mal-estado não é curado com outro mal-estado. Então, olha que percepção bacana. A partir do seu sentimento, né? Porque a gente é humano, a gente sente. Quem é que gosta de ser atacado? Ninguém. Ninguém gosta de ser atacado. E a primeira coisa que a gente faz é reagir, né? Isso é uma parte primal nossa, na verdade. Mas aí, quando você pede uma inspiração, quando você ora, quando você faz a conexão que seja importante aí para você, olha o retorno que vem. E olha a sabedoria, né? E o discernimento de dizer, isso veio dele. Olha, se eu deixo ele me afetar, eu me pioro como pessoa. Então, o que você optou por fazer? Não, eu vou emanar amor. Eu vou rezar para ele ficar bem. Por quê? Porque senão ele continuaria existindo em você. Mesmo estando separada dele, Risalva, ele estaria ali orientando a sua vida, continuando a ser nocivo. Então, essa é a grande liberdade que a gente precisa ter. O que está chegando para mim? O que eu permito que me alcance? O que eu permito que mexa com a minha energia, com as minhas emoções? E que a gente sabe da medicina psicossomática, né? Tudo isso vai alterar a nossa saúde. Então, isso é uma decisão inteligente de o que eu faço com o que me acontece. É isso que eu queria complementar. Então, com tudo isso, a gente gera um estresse emocional que causa infelicidade. É por isso que esses três venenos, avareza, ira e estupidez, ele está aqui na gente, mas a gente está projetando nas pessoas. A gente só vê nas pessoas, a gente se incomoda com isso nas outras pessoas. E quando a gente remove de dentro da gente, a gente não vê mais nas outras pessoas, não, a gente vê, mas não incomoda. Uhum. E a gente passa a ter uma felicidade. Não existe coisa para perturbar mais do que um sentimento. Você já pensou quanta energia lhe consome um sentimento negativo, um estado emocional negativo, destruidor? A pessoa fica doente, a pessoa adoece de raiva. A Adoece de pessoa raiva, adoece gente. com avareza, ela fica doente se ela estiver perdendo um dinheiro, ela não deixa ir, ela não se livra desse tipo de coisa. Então, eu fiz aquela oração muito sincera, eu removi aquele sentimento de mim, mas foi tão profundo, tão determinante,
como tudo na vida é uma escolha, que eu vou te dizer uma coisa. Na outra semana, meu irmão ligou e disse assim: eu preciso que você venha aqui para assinar uma. Minha mãe, a nossa mãe quer vender uma casa e você venha para assinar um papel aqui e levar seu dinheiro, sua parte. Era tudo o que eu queria, porque eu já estava quase um ano sem trabalho, numa situação horrível, e eu montei meu próprio negócio num local excelente aqui do sul da Califórnia. E eu disse, agora o que eu preciso é um namorado. Fui para a internet, conheci o meu namorado, meu futuro marido, que é o meu marido hoje, Deixa que eu, não deixa eu é falar uma coisa, aparento. Risalva, porque eu sempre cito Risalva, porque eu faço atendimento, você sabe, né, gente? E eu falo que relacionamentos são importantíssimos na nossa vida. Aí a pessoa, Deia tá falando aqui, uau, é assim mesmo. Aí eu falo, gente, você que tá sem ninguém, com os devidos cuidados, claro, sabe? Existe a internet, existe a rede para você buscar. Então, não é porque a gente está em pandemia que as pessoas precisam, que as pessoas precisam ficar sozinhas, entendeu? Você pode sim. Inclusive, quem quiser saber sobre isso, já que Risalva teve uma experiência muito bem sucedida, esse relacionamento dela veio através da internet, vocês podem perguntar para ela depois no direct, tá? Porque a gente vive outros tempos. E sabe, Risalva, eu acho até interessante, porque essa coisa da virtualidade, ela dá tempo também para você conhecer a pessoa, né? É uma coisa muito interessante. Cléo entrou e Cléozinha. Tem um segredinho assim, né? Que, quer dizer, eu nunca fui para a internet com medo de encontrar pessoas que não valessem a pena. Primeiro, tem um ditado que diz: cuide de seu jardim que as flores, que os passarinhos virão. Então, eu acredito que eu vou atrair o que tem de melhor para mim, porque eu mereço e eu permito somente o que é melhor para mim. Então, precisa ser um. Naquele dia que eu encontrei ele, eu já ia sair porque eu já tinha encontrado muitos, né? E não era o que eu queria. Então, quando eu ia desistir, que eu fui lá no site, aí eu encontrei o e-mail dele. Então, eu olhei a foto, eu vi a aparência dele, eu vi a conversa dele, eu analisei nesse aspecto e ele atendia, porque o melhor marido é aquele que atende às necessidades da gente, certo? Então, para mim, era tudo o que eu queria. E eu nem sabia que ele era mais do que eu tinha visto. Então, hoje eu tenho um casamento sensacional, eu não tenho problema do dinheiro, eu viajo o mundo todo nos cruzeiros, eu tenho a vida que eu sempre quis, a casa do jeito que eu quero, com quintal ali. Ele é super carinhoso, o único problema era o da ira, mas eu já descobri que estava em mim, eu já não tenho mais. Então, hoje eu digo, eu lutei muito na minha vida, sofri muito para aprender a ser a pessoa que eu sou. E um dia eu busquei conhecimento para me transformar. Eu fiz essa transformação e hoje a minha gratidão é compartilhar com as pessoas tudo o que eu aprendi. Então, eu tenho uma live de manhã que eu cuido, né? Chama Daimoku, que é a nossa oração, né? Do amanhecer. É uma verdadeira terapia. Então, toda manhã, das 8 horas no Brasil, eu estou numa live de 1h30. Aqui são 4 horas da manhã, mas não faz diferença. Eu acordo, eu amanheço com o pessoal, fazendo ginástica, lendo, compartilhando cultura, dicas de uma vida saudável, boa, estimulando para o dia, para a vida. Isso é felicidade. É a gente saber o que a gente quer, é a gente eliminar o que não vale a pena. Sim, acho importante porque
Imagina, nosso tempo está acabando, você acredita? Só temos 8 minutos. É Deixa eu só impressionante. completar isso, Carla. E Completo. gratidão acima de tudo. Uhum. Como é que você pode eliminar esse sentimento? Analisando, removendo e substituindo ele por gratidão. Se a gente parar para pensar, a gente viu até hoje. Sim, isso é muito importante, né? Ideia falou que gratidão sempre, porque tem gente, você contou sobre a sua trajetória de dificuldade, de não perceber essas coisas aí, esses venenos em você, né? Que todos nós temos também. E aí é muito interessante, porque tem gente, Risalva, que quando chega na opulência, quando chega na abundância, tendem a esquecer o outro e tendem a não ser sensível ao outro. E aí, no seu caso, agora que as coisas chegaram no ponto que você gostaria, de alguma maneira você está devolvendo isso, sabe? E isso é louvável, porque, gente, não é qualquer pessoa que acorda 4 horas da manhã para fazer live, sabe? Para dar dica para os outros. Então, isso aí é você renovando as suas boas causas, né? Isso é muito bacana. Então, a gente tem só 7 minutos para falar agora e a gente esteve aqui falando sobre, gente, esses 3 venenos apontados pelo budismo, que são a ira, a Avareza, ira e estupidez estupidez. e a avareza. Por quê? Porque são coisas que se a gente não olhar para nós, não percebermos que temos dentro, porque tem muita gente, até nos meus atendimentos, que fala: não, Carla, eu não sinto raiva. Sente. Todo mundo sente raiva, mas é porque a gente aprendeu que a ira, que a raiva não é um bom sentimento. Pessoas boas não sentem raiva. Gente, isso é um equívoco, sabe? Inclusive, essa raiva é a mesma raiva que pode ser uma mola propulsora para uma coisa muito importante. Depende de como você canaliza isso na sua vida. A avareza é uma coisa horrorosa porque te deixa apegado, sabe? Te deixa num sentimento de escassez, de medo, de perder o pouco que você tem. Então você se apega, gruda aquilo o máximo possível, né? Fica colado. E tem uma historinha indiana, Risalva, que diz sobre Estou um escutando. macaco que ele enfiava uma mão numa gaiola para pegar os amendoins. E aí um dia ele colocou essa mão na gaiola e ele ficou preso. E sabe por que ele ficou preso? Porque bastava que ele soltasse os amendoins que ele conseguiria tirar a mão. Mas ele estava tão ligado no que era o desejo, no que era aquilo que ele conseguiu tocar e pegar para ele, que ele permaneceu preso para sempre. Simplesmente porque ele não abria a mão para soltar. Então tem muita coisa que a gente fica pegado, que a gente não solta, e é isso que te mantém escravo, entendeu, gente? Que é isso que a gente tem que entender da avareza. Deixa aí, solta, porque senão quem é que te aprisiona? É você mesmo que está te aprisionando, né? E a estupidez, é isso que a Risalva já falou também, que a pessoa estúpida, tem hora que se você pontuar para ela que ela foi estúpida, ela fala: não entendi porque se você se doeu com isso. Porque para ela é tão pouco que ela nem percebe que ela está sendo indelicada, que está faltando gentileza, que está faltando educação. E disso nós estamos todos muito carentes, porque as pessoas estão muito agressivas, as pessoas estão estúpidas. Elas respondem de um jeito estúpido. E olha o que a gente vai gerando para a vida da gente, né? Minha avó dizia: minha filha, gasta-se menos energia para ser educada do que para ser grosseira. E completava dizendo: não é porque um cavalo te dá um coice que você vai responder com um coice. Até porque você não é um cavalo, entende, gente? Então, assim, essas coisas a gente tem que ir quebrando na nossa vida. E esses 3 coisas que a Rizal falou, avareza, ira, estupidez, são venenos. E o que eu acho que é o veneno pior
é que não estamos nos dando conta do quanto isso tem permeado nossa existência. E foi isso que a gente quis fazer aqui hoje, te lembrar para olhar que espaço a avareza, a ira e a estupidez estão tendo na sua vida, né? E se tem lá fora, se tem dentro também, e o que você vai fazer a partir disso, porque ao não olharmos para isso, estamos elegendo infelicidade para a nossa vida. Isalva, agora você tem 3 minutos. Pois é, aí você pode estar se perguntando, então as pessoas que estão dando, que estão sendo grosseiras comigo, eu vou ter que ser amável com ela? Carla deu o exemplo, né? Se você leva um coice de um cavalo, você não vai dar um coice na pessoa, no cavalo de volta, porque você não é um cavalo. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente tem consciência de que a gente está num estado de vida melhor, de melhores emoções, melhores sentimentos, mais conhecimento, a gente tem condição de compreender que a outra pessoa está num patamar mais inferior com relação ao conhecimento. E você vai olhar para lá e dizer, um dia eu era assim, e eu não sou mais, porque eu me eduquei. Eu desejei um dia não ser assim e eu não sou. E é dessa forma que a gente é feliz, eliminando os sentimentos que a gente tem que são pesados. Isso sim é causa de infelicidade. Não é falta de dinheiro, não é falta de saúde, porque eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho mal de Parkinson, mas eu não me abalo com isso. Eu me abalava muito mais com o sentimento pesado que eu tinha de mágoa, de ressentimento. Então, gente, quer ser feliz? Elimine tudo que você tem no seu coração de ruim, substitua pela gratidão, pela benevolência, pela amizade, companheirismo, valorize o que é bom e se permita ser feliz, porque só assim a gente consegue, tá bom? Muito obrigada, foi muito bom estar com vocês. Eu sempre gostei de falar, de compartilhar minhas experiências e eu fico muito feliz se eu puder ajudar alguém. Obrigada, Carlinha. Beijo, gente. Passa rápido demais, gente. A gente senta aqui, uma hora voa, assim, né? Obrigada a quem esteve aqui com a gente. Vou deixar, como sempre, gravado. E agora todas as minhas lives, elas estão lá no YouTube também, viu, gente? E outra coisa, estou preparando um curso muito bacana que chama Mulher do Futuro, que vai ter também até a participação da Risalva lá e várias outras participações especiais que vocês vão adorar, tá bom? Então, quem assistiu está aqui mandando beijinhos e a gente agradece muito. Até a próxima. E vamos pensar aí? Vamos parar de ser avarento, vamos parar de encrencar com as coisas, vamos parar de ser estúpido, vamos eleger delicadeza, amorosidade e ao mesmo tempo firmeza para a nossa vida, tá? Começando sempre em nós. Um beijo. Obrigada, Risalva. Obrigada. Um beijo para todos. Bye.